Bem, pessoal, eu estou aqui. É humilhante para o pai de família chegar a um ponto dele e pedir ajuda de vocês. Mas a gente tem que entender que há momentos da vida que a gente tem que superar o orgulho e chegar a um ponto dele. Eu estou em casa, estou com dificuldade. Eu conheço você. Eu preciso de vocês, de uma ajuda mínima, o que vocês puderem me dar. Uma pessoa ali chegou e me deu 5 centavos. Isso aí, pessoal. É como aquela viúva pobre que chegou e deu o que tinha. Por favor, me ajudem. E com certeza, se porventura um dia você precisar, com certeza outras pessoas irão me ajudar. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Estação Afogados. Destino Camaragibe.